Atos, capítulo 8, versículo de número 1. Atos, capítulo 8, versículo 1. Amém? E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. Amém? Os irmãos podem se assentar adorando o Senhor. Irmãos, todos nós que aqui, muitos de nós que aqui estamos na igreja, aceitamos a Cristo, porque alguém um dia foi um missionário para pregar para mim e para você. Ninguém veio para a igreja de livre, espontânea vontade, não. Alguém pregou para nós. Alguém teve que anunciar para nós o evangelho. Né? Ninguém vai chegar aqui e dizer, irmãos, eu vim para a igreja sozinho, ninguém precisou de pregar para mim. Alguém pregou, alguém anunciou, alguém falou. E nós aqui estamos. Agora, qual seria a minha missão? Se alguém pregou para mim, e eu vim para a casa de Deus, e estou na casa de Deus, a minha missão é o quê? Pregar a outro, passar para outro a mensagem de boas novas. Nós estamos vivendo numa época, irmão, de muito comodismo espiritual. Você sabe o que é comodismo? Acomodado? De nós estarmos acomodados? Antigamente, aos domingos, era 2 horas da tarde, nós estávamos evangelizando, fazendo culto ao ar livre. Aquele sol quente, aquele calor que é sol escaldante. E nós pregando o evangelho, pregando a palavra, né? Ali em plena praça pública, evangelizando as casas. Mas de uns anos para cá, o domingo parece que nós acatamos ele só para nós, né? E nós temos uma mania de dizer que o domingo é de quem? Do Senhor. Mas não tem sido o que nós às vezes pronunciamos. E isso é um perigo muito grande para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva, Deus chamou ela, Jesus chamou os seus discípulos, chamou os seus apóstolos, chamou os seus seguidores, e disse, olha, vocês ficam aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou derramar poder, vocês vão ser revestidos, e depois vocês vão sair para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tudo bem. Foi a ordem que Jesus ordenou aos seus discípulos, que ficassem em Jerusalém, até que fosse revestido de poder. E eles foram revestidos de poder. Receberam a autoridade do Espírito Santo. Receberam o dom do Espírito Santo. Receberam a autoridade do Espírito Santo. Agora a função deles era o quê? Sair. Mas aconteceu com os discípulos o que está acontecendo com a igreja no século 21, com muitas igrejas. Qual é? Acomodar-se. Eu estou salvo, eu estou na igreja, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para cuidar e tudo mais. E esquecemos que existem muitas almas que estão morrendo, que estão perecendo, sem ouvir uma palavra, sem ouvir uma mensagem. Quantas pessoas morreram hoje? Quantas pessoas suicidaram hoje? Quantas pessoas tiraram a sua própria vida hoje, nesse dia? E às vezes quando morre uma pessoa sem Cristo, você já notou? Às vezes chega alguém para mim e pergunta, pastor, morreu sem Jesus, foi para onde? Fala, eu não sou juiz da obra, eu não sou juiz de ninguém. Só Deus sabe para onde foi, porque na última hora a pessoa pode se arrepender e, entendeu? Ganhar o... O que acontece? Aí a pessoa morre. Nossa, morreu sem ir para a casa de Deus, sem confessar a Jesus.
E a culpa é de quem, irmãos? De quem que é a culpa? Ah, pastor, ele não quis, aí. Mas alguém pregou? Alguém anunciou? Alguém falou? Às vezes não. E nós temos esse objetivo, nós temos essa tarefa. E a Bíblia nos diz aqui, em Atos, a leitura que nós fizemos, que Paulo, ou seja, Saulo, consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá no dia que Estevão foi morto, Saulo estava lá, consentiu. Aí a Bíblia diz que depois que fala que ele consentiu na morte dele, fez-se naquele dia, o quê? Uma grande perseguição. Uma grande perseguição. Nós estamos perto de uma grande perseguição, nós já estamos sendo perseguidos. Mas parece que a perseguição vai acalorar ainda mais um pouco, para ver se o povo de Deus desperta, para ver se o povo de Deus acorda. Irmãos, Deus teve que permitir uma perseguição ferrenha, porque os discípulos até então estavam na onde? Jerusalém. E a ordem dada, a ordem imperativa era qual? Recebeu o poder, sai, vai. Não fica dentro de quatro paredes, não. Não fica cantando dentro da igreja, falando em línguas dentro da igreja e achando que está tudo normal. Não está normal, nós precisamos avançar. Nós precisamos atingir o alvo. Era essa a ordem que Jesus havia dado aos seus primeiros discípulos. E eles ficaram ali. Aí o Senhor permite, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava na onde? Aonde que essa igreja estava? Está aí, ó, no versículo 1. Em Jerusalém. Em Jerusalém. Lá atrás Jesus falou o quê? Ficai em Jerusalém até aqui do alto. Aí depois que você recebesse, você tinha que sair. Você tinha que ir. Os discípulos tinham que ir, exceto os apóstolos que estavam ali. Vejam bem, a igreja que estava em Jerusalém, todos foram para onde? Dispersos para onde? Irmão, olha aqui, o que me chama a atenção é que Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na onde? Judéia. Peraí, agora volta aqui, volta no versículo. Qual o primeiro lugar que eles foram? Judéia. Vocês não vai, como se diz, por amor, vocês vai por perseguição. Vocês não vai glorificando, mas vocês vai no sofrimento. Irmãos, nós estamos esperando acontecer um sofrimento, acontecer uma perseguição ferrenha, para nós sairmos das quatro paredes e avançar, a pregar e anunciar a palavra nos quatro cantos dessa cidade. Nos quatro cantos dessa cidade. E enquanto nós não pregamos, as trevas vai avançando, a treva vai marcando o território, as trevas vai marcando o ponto, e nós vamos ficando para trás. Quando nós acordarmos, está todo mundo sendo convertido a uma outra religião, a uma outra diferente, e nós vamos ficar o quê? Olhando. Era isso a preocupação da igreja primitiva. Era essa a preocupação. E a Bíblia diz que eles foram para a Judéia, depois Samaria. Samaria era a regra que Deus havia determinado. Vai para a Judéia, Samaria, e depois eles iriam para onde? Para os confins da terra. Mas o que aconteceu? Depois que Estevão morreu, meus queridos, aconteceu que Saulo assolava a igreja, Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Pensa bem, nós estamos vivenciando no nosso Brasil o princípio de uma ditadura, o princípio de uma mordaça para calar a igreja, para calar o povo de Deus, e nós não podemos ficar dormindo, nós não podemos ficar de boca fechada. Todos nós que aqui estamos, tem uma chamada para ser um missionário nesta obra, nesta causa, e se eu calar, se você calar, Deus vai
levantar alguém para fazer alguma coisa, meus queridos. Deus vai levantar alguém. Quando Deus não pode contar com Jonas, Deus levanta o peixe para pregar para Jonas. Quando Deus não pode com Balaão, Deus levanta uma jumenta para pregar para Balaão. Quando Deus não pode contar com Pedro, Deus levanta um galo para pregar para Pedro. E nessa noite, o que nós vamos esperar Deus levantar? Para nós despertarmos. É hora de despertarmos. Ah, mas eu já estou na igreja, minha família. Irmãos, não basta. O Senhor nos disse que Ele nos chamou para ser o quê? Pescador de quê? De tilapa, de cunaré. Eu farei vocês pescador de traíra. É isso. O que Ele falou para os discípulos? Eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas, ganhadores de almas. Aí eu paro aqui, abro parênteses perguntando: quantas almas você já trouxe para a presença do Senhor? Só uma pergunta. Quantas almas você já ganhou? Olha para dentro de você. Quantas pessoas você já trouxe para Cristo? Quantas pessoas já trouxe para Cristo? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas? Pastor, eu estou custando a segurar a minha na casa de Deus. Eu estou custando a me manter. E como que eu vou trazer? Pois é obrigação nossa ganhar alma. É obrigação nossa, não é só do pastor, não é só do ministério. Não, é de todos nós. De todos que confessam a Jesus como Senhor. Aí, se nós ficarmos aqui dentro, brigando, discutindo, fazendo uma coisa, fazendo outra, o diabo está matando, o diabo está roubando, o diabo está ceifando almas lá fora. Enquanto nós estamos intertidos aqui, o inimigo está fazendo a festa lá fora. O inimigo está fazendo a festa no carnaval. O inimigo está fazendo a festa lá no mundo, na bebida, nas drogas, na prostituição e tantas coisas mais. Mas a igreja foi chamada para ser diferente, irmãos. A igreja foi chamada para ser missionária, ganhadora de almas. E olha o que acontece. Quando ele sai de Jerusalém, meus queridos, forçado. Quando ele sai de Jerusalém, como? Repita comigo, forçado. Pois é, nós vamos ter que esperar Deus forçar a barra para nós fazermos alguma coisa. Nós vamos ter que esperar Deus permitir uma perseguição ferrenha para nós acordarmos. Não, eu quero pregar, eu quero falar. Ah, pastor, mas é difícil demais. Eu não sei falar. Eu não sei, mas você sabe testificar, você sabe falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Agora presta atenção para você ver, ó. Atos, aí na sequência, capítulo 8, versículo 4. Andava disperso, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Na perseguição. Mas os que andavam dispersos, o que é disperso? Separado, fugindo. Estavam dispersos por outras bandas. Eles não ficavam calados. Mesmo sabendo que eles poderiam ser a próxima vítima de ser preso, mesmo sabendo que eles poderiam ser a próxima vítima de ser levado para a prisão, eles iam anunciando a palavra. Anunciando a palavra. E a Bíblia diz, e descendo, versículo 5, descendo quem? Filipe. Quem é Filipe, irmãos? Quem é Filipe? Você sabe quem é Filipe? Quando você abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, que o Senhor manda separar alguns varão para cuidar da mesa, para cuidar das viúvas, tanto das viúvas gregas, tanto das viúvas hebreias. Ele separou homens de boa reputação, de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Dentre eles estava quem? Filipe. Filipe era o que da igreja? Provavelmente um diácono da igreja. Um diácono da igreja. E olha para você ver. O que acontece?
Filipe sai de Jerusalém, falou, eu não vou ficar aqui não, perseguição chegou. Eu vou descer, olha aí, e descendo Filipe, a cidade da onde? Samaria. Irmãos, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, mas Jesus já tinha quebrado a barreira, Jesus já tinha quebrado a muralha com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Mas aqui agora, Filipe desce para Samaria, eu vou para Samaria. Agora, irmão, preste bem atenção. Filipe, ele viveu aquele momento da igreja, que a igreja estava passando por um avivamento maravilhoso? Sim ou não? Provavelmente que sim. Provavelmente que ele vivenciou. Mas agora, é igual aqui. Irmão, é bom ficar aqui na igreja, sentindo a presença de Deus, falando em línguas, profetizando, louvando, cantando. É gostoso? Mas não é só isso que é o nosso dever. Não é só esse o nosso dever. O nosso dever, igual Filipe fez aqui, ó, versículo 5, Atos 8 e 5. E descendo Filipe a cidade de Samaria. O que ele fazia? Lhes pregava Cristo. Pregava Jesus. Irmão, é muito simples. Eu teve uma época que nós tivemos que ensinar muita gente. Tinha gente que ia pregar, em vez de pregar Cristo primeiro, pregava dogmas, pregava, às vezes, coisas que não ia mudar a vida da pessoa. O evangelho é assim, eu vou anunciar o evangelho, o primordial é Cristo. As outras coisas, depois Jesus vai transformando a pessoa. Depois Jesus vai lapidando, vai mudando a vida da pessoa. Mas tem gente que é assim, a pessoa aceita Jesus hoje, já chega para ele, hoje, agora você aceitou Jesus, agora você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. O camarada nem volta na igreja mais. Ele nem foi liberto ainda, ele nem foi transformado ainda. Porque quem transforma, irmão, não é o pastor, quem transforma não é a igreja. Quem transforma é o poder regenerador da palavra de Deus. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem liberta é o Espírito Santo. Aí Filipe, descendo, pregava a Cristo. Aí Filipe pregando, por isso que nós precisamos sair, irmãos. Precisamos sair, esse ano nós vamos sair. Nós vamos sair para fora. O ano passado nós tivemos uma experiência, nós fizemos um trabalho lá em Piraci de evangelismo, foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. E não podemos parar. Não podemos, pastor, mas o povo já conhece, o povo já está cansado de ver na televisão, já está cansado de ver na internet, já sabe que Jesus é isso, que Jesus é aquilo e tudo mais. Mas Jesus nunca mandou nós parar, nós temos que insistir até a volta do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aí a Bíblia nos diz que Filipe, descendo, pregava a Cristo. Então, você que é missionário, você que é servo de Deus, serva de Deus, a sua mensagem ao pecador qual é? Qual é a mensagem central do seu sermão que você vai pregar para um pecador lá fora? Cristo. 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 Jesus. Cristo. É o que você e eu vamos anunciar. É o que nós vamos falar. E nós não podemos perder as oportunidades. Aí o versículo 6 fala, e Filipe pregava a Cristo, e as multidões unânimes faziam o quê? Prestava o quê, irmão? Atenção. Atenção no que? Olha para você ver. Prestava atenção ao que Filipe dizia. Todo mundo olhando ao Filipe pregando e todo mundo de olho no Filipe, ouvindo o que Filipe pregava, ouvindo o que Filipe falava. Aí o que acontece? Eles ouvindo o que Filipe falava, o versículo vai concluir assim, porque eles ouviam. Eles não só ouviam, irmãos. Outra coisa que acompanha um missionário de Cristo, que nós precisamos sair, tem tanta gente cancerosa num leito de enfermidade,
Tem tanta gente doente no leito de enfermidade que vai fazer anos que está na cama e não pode levantar, não pode caminhar. Mas a igreja tem o remédio, a igreja tem a cura, a igreja tem a libertação, a igreja tem o milagre, a igreja tem Cristo, que é o libertador para a glória do seu nome. Aí a Bíblia nos diz que Filipe pregava e dizia, porque o povo ouvia. Ouvia o quê? O que Filipe pregava. Só que o povo não só ouvia. O povo, o que mais? Viam. Viam o quê? Sinais. A Bíblia mostra que Filipe pregava a palavra e Deus confirmava com sinais. Irmão, nós estamos querendo ver milagre na onde? Você sabe que os maiores milagres de Jesus não foi realizado dentro da igreja. Foi na beira da praia, foi lá, foi na rua, não foi, foi na casa dos doentes. Jesus, o dia que Jesus entrou no templo, ele teve que entrar com chicote. Ele entrou com chicote, depois que ele colocou os cambistas para fora, é que os paralíticos entravam no templo e eram curados e eram sarados. Está lá em Mateus capítulo 21. Então o que Jesus ele espera de mim e de você? Eu te chamei para ser um missionário. Eu te chamei para você falar do meu amor. Eu te chamei para você anunciar a Cristo para o teu vizinho, para o teu parente, para o seu, seja seu patrão. Ah, mas ele é ruim. Ele é ruim, mas precisa de Jesus. Ele é ruim, mas precisa de Jesus. Aí a Bíblia fala, o povo ouvia e via. Por quê? Filipe chegava, espírito maligno, sai. E a Bíblia diz que os espíritos saíam gritando. Saíam gritando, irmão. Quem já participou de culto aqui, irmão, uns anos atrás, na década de 90, na década, lá para o ano 2000, irmão, a igreja ainda tinha esse fervor. As pessoas, nós pregávamos e orávamos, não precisava você ficar invocando demônio, não. Hoje tem igreja aí, tem pastor que fica invocando Satanás para manifestar. Não precisava, não. O poder da palavra que era pregada no púlpito atingia o inimigo lá embaixo. Ele se manifestava e saía em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje ele fica escondido. Ele vem na igreja, glorifica, fala em língua. Não, pastor, mentira. Eu estou te falando aí. O inimigo está enganando meia dúzia de gente, irmãos. Tem gente cirandando, não, tem gente pulando com o inimigo. Tem gente que está dançando com o inimigo. E aqui, o que acontecia? Olha aí, e as multidões unânime. O que é unânime? Tudo unido, tudo junto, mesmo propósito, mesmo pensamento. Hoje, para você fazer isso, para ter todo mundo o mesmo pensamento, mesmo desejo de fazer a obra, eu vou te falar a verdade, acho que tem que ficar 1 ano de jejum sem comer um caroço de azeitona. Para ver se quebra o coração, se arrebenta o coração. Porque você fala uma coisa, não, mas isso aí não, pastor, isso aí não adianta não. Porque o povo hoje está com o coração duro. E o povo hoje, irmão, a Bíblia diz, não é a Bíblia que diz, senão você vai falar que a Bíblia diz e a Bíblia não fala. Mas tem um ditado que fala, pedra dura, água mole, pedra dura, bate até que fura. Vamos pregando, vamos falando, uma hora o camarada cai aqui dentro. Uma hora ele vem. Eu vim, ué. O pastor não desistiu de mim. E eu era ruim. Eu não gostava de crente, eu corria, eu vazava quando eu via crente. Mas Jesus foi lá onde eu estava, você pode fugir de mim aonde você quiser. Se você fugir lá para trás da serra, quando você chegar lá, eu estou lá. Então não tem como fugir da presença do Senhor, irmãos. E outra, sabe como que nós vamos ganhar a alma? É indo, e também uma coisa, irmão, que nós às vezes não queremos fazer. É orar e jejuar em favor de uma pessoa, em favor de uma família. Fala, Deus, a partir de hoje eu estou com um propósito. 2 dias na semana eu vou orar e jejuar em favor dessa família. Eu quero ver ela na igreja. Mas hoje se fala em jejum. Nós não estamos jejuando mais.
como precisa jejuar. Nós estamos massageando a nossa carne. Estamos engordando a nossa carne. E é hora de esmagrecer ela. É hora de colocar ela no altar do Senhor. E o fogo arder continuamente sobre o altar. E derreter as gorduras que estão na nossa vida. Para que sejamos um ganhador de alma. E pedir a Deus graça, irmão. Porque enquanto a gente prega para ganhar alma, tem outros despregando lá fora. Crente despregando. Com testemunho mal, com testemunho disso e daquilo. Você prega, o outro vai lá e arranca. Que Deus nos guarde. Aí a Bíblia nos diz, e o povo via, e ouvia e via os sinais que ele fazia. Versículo 7, fala o quê? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz. Os espíritos malignos saíam gritando, eu não vou sair, sai. E aqui você não vê o Felipe, como é que é teu nome? Não, conversando, entrevistando de inimigo, não, irmãos. Você não vê entrevistando, conversando. Como é que você chama? Pergunta, tem pastor que pergunta ainda o inimigo, ele já está cansado, sabe, ainda pergunta. O que você quer dele? Olha o que quer dele, eu quero um sofá novo para ele, um carro novo para ele. A vontade dele é o quê? De arrebentar o camarada, irmão. Não precisa nem perguntar, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então não adianta. Você vai perguntar a ele. O Felipe não perguntava, não. Para que perguntar? Já sabe para que veio. Você fala, o que você quer dele? Eu quero abençoar ele. Que nada, eu quero matar ele, eu quero destruir ele. Ainda fala, versículo 7. Pois os espíritos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz. E, outra coisa aqui, o efeito missionário. O que acontecia? E muitos paralíticos andavam. Paralíticos de coxo eram curados. Irmãos, pastor, hoje nós precisamos, irmão, primeiro, se nós for orar para Jesus curar paralítico e coxo, os primeiros paralíticos e coxo é nós. Ou não? Ou estou errado? Somos nós, porque nós não estamos andando como precisa andar na obra de Deus. Não estamos fazendo conforme precisa fazer a obra de Deus. E aqui, os paralíticos andavam, os coxos eram curados. Aí o que acontecia? A igreja que é missionária, ela promove o que na cidade? Ela promove o que na cidade? Está aqui, versículo 8. Vamos todo mundo junto ler? Atos 8 e 8. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. E havia... E que cidade que era? Samaria. Um missionário fez diferente em uma cidade. Fez diferente. Não precisou de uma igreja, precisou de um só. Entendeu, irmãos? Nós precisamos sair. Agora, para sair, não sai de qualquer jeito, não. Porque tem gente, eu vou fazer missão, eu vou sair. Você tem que se preparar, porque você vai encontrar pessoas ruins, presta atenção, vai encontrar pessoas que não aceitam, você vai encontrar pessoas possuídas por espírito maligno. Se não estiver preparado, em vez do inimigo sair daquela casa, quem vai sair é a pessoa. Foi igual aconteceu com os filhos de Cefas, lá em Atos. Eles viram Paulo expulsando demônio, e achou bonito, viu? Paulo põe a mão, sai Satanás, e sai, e saía. Vamos fazer aquilo lá também? Não era crente, não era. E foi, chegou na casa do endemoniado lá, sai! Sai em nome de quem Paulo prega. Ixi, agora bagunçou mesmo. Quem que é você? Eu sei quem é Paulo. E muito bem sei quem é Jesus. E vocês, quem são?
Sabe o que eles fizeram? O demônio fez? Arrancou a roupa deles, tudo, foi embora nu para casa. Pensa bem, que situação. Jesus nos chamou para ser missionário, irmãos. Pastor, mas tinha um ditado assim, que falava assim, ó, todo crente em Cristo, ele é um missionário. Todo crente em Cristo é um missionário. E toda pessoa sem Cristo é um campo missionário, que eu posso atingir, que eu posso pregar. Ah, mas eu vou pregar para eles. Eles é muito devotos à religião deles, mas eles precisam. Quem é mais devoto à religião deles do que Nicodemos, que era devoto lá do judaísmo? Quantos outros? Então Filipe levou para aquela cidade o quê? Alegria. Alegria. O que nós estamos promovendo aqui em Cássia, irmãos? O que nós estamos promovendo na cidade? Qual é o destaque da igreja na cidade? O que eles estão falando da igreja? O que eles estão falando de nós? Precisamos mudar isso, urgente. Precisamos mudar isso urgente. Senão iremos falir, iremos acabar. Mas se nós nos colocarmos aos pés de Cristo e colocarmos à disposição do reino, Deus vai mudar tudo. Deus vai nos trazer para dentro da história. Eu falei que sexta-feira, irmãos, Deus não vai mudar a nossa história. Não. Deus vai nos trazer de novo para dentro da história, porque quem saiu da história fomos nós. Deus tem uma história verdadeira, verídica para a nossa vida, mas nós procuramos muitos atalhos, nós procuramos muitos outros caminhos, e Jesus está te dizendo, para mim e para você, eu quero te trazer para dentro da sua história, meu filho, eu quero que você olha, oh Deus, tem misericórdia, Deus está dizendo assim, ó meu filho, tem homens e mulheres aqui, que eu tenho dado um legado para eles, e eles não podem dizer não. Eles vão passar esse legado futuramente para os seus filhos, para a sua família, porque Deus confiou na sua pessoa, meus queridos. Confiou. Filipe, pensou se o Filipe falasse assim, ó, pode perseguir, estou nem aí, eu sou só o diabo. É serviço dos presbíteros, é serviço dos evangelistas, é serviço do... E ele era o quê? Diácono. O diácono, hoje nós falamos na escola dominical, a função do diácono é qual? Servir. Servindo como diácono, depois ele pode almejar, duplicar a honra, ser um presbítero, ser um evangelista, ser um pastor. Mas servir, e era a função de Filipe. Se alguém chegasse e falar, Filipe, vai lá para Samaria. Não, eu sou diácono. Não precisou, irmão, tem crente que não precisa nem da gente ficar falando para ele fazer alguma coisa, não. Ele faz, porque ele tem visão da obra, ele tem visão do trabalho. E naquela hora, Filipe poderia falar assim, eu não sou consagrado evangelista. E esse trabalho de pregar, de ganhar alma, é para evangelista, é para missionário. Eu sou diácono, eu cuido das mesas da igreja, eu cuido da cesta básica, eu cuido do dinheiro da igreja, tudo mais. Eu não sou para pregar, não. Não. Ele desceu para Samaria e pregava a Cristo. Um diácono evangelista, um diácono fazendo papel de evangelista, um diácono fazendo papel de missionário. Você é missionário, irmão. Você é missionária, irmã. Mas ninguém me consagrou, irmão. Tem gente que quer mais o rótulo. Oh, meu Deus. Carga é aqui para a terra. Rótulo de carga é aqui para a terra. Não tem esse negócio de chegar lá no céu. Deus, eu estou chegando aqui. O Senhor me arrebatou. Eu fui pastor presidente da Assembleia de Deus da Colheita lá em casa. Não existe isso. Não. Chega lá, eu tenho o meu novo nome. Eu nem sei qual é. Mas eu vou ter o meu novo nome. Não vai ter esse negócio do Senhor chegar, pastor fulano de tal, traz a igreja. Não, ele vai chegar,
fulano, cadê as almas que eu confiei em ti? Cadê as almas que eu confiei em ti? Agora o duro, se a gente ainda fez alguma gol, duro é para quem jogou para fora. Aí vai ser duro. Para quem? Então, irmãos, olha o que nos diz. E havia alegria, grande alegria. Não havia alegria, havia o quê? O que é grande, irmãos? Imenso. Grandiosa alegria. Grandiosa alegria. Os irmãos lembram, no princípio, quando iniciamos a decolheita, todo mundo, é a decolheita daqui, é a decolheita daqui, é a decolheita de lá. O menino chegou, que é pastor lá daquela, aí tá. E isso não pode parar. Não é irmão, uma coisa você põe no coração, uma coisa você põe dentro de você. No meio de tudo, que Deus fizer em nosso meio, fizer na nossa vida, fizer por intermédio de nós, honras e glórias é dada ao nome daquele que vive e reina para sempre. Nunca para o pastor Elias, nunca para a decolheita, mas para o Senhor dos exércitos. Para encerrar, Filipe estava ali, e o que aconteceu? Por isso que eu te falo aqui, ó, quer ser missionário? Olha o que você enfrenta. Depois que havia grande alegria, ele enfrentou o quê? E estava ali um certo homem chamado Simão, que interiormente exercia naquela cidade arte mágica, e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era grande personagem. É a mesma coisa, você sair daqui e entrar na casa de um feiticeiro, foi o que aconteceu com Filipe. E esse homem aqui chamado Simão, ele fez propaganda na cidade, eu sou um grande mágico, e o povo ia tudo atrás dele, irmãos. Tudo atrás dele, porque ele adivinhava, por isso que eu fico com um negócio, vocês ficam andando atrás de revelação para vocês verem, procurando revelação, procurando que não perdeu para vocês verem. O que vocês vão achar? Tem crente procurando, irmão, anda longe. Lá naquela igreja está revelando o mundo e o fundo. Oh, meu Deus do céu, como que se a igreja vivesse disso? A igreja sobrevive é pela palavra, viu, irmãos? A igreja não sobrevive de milagre, a igreja não sobrevive de revelação, a igreja sobrevive pela palavra pregada, anunciada com verdade e autoridade. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. O dia que se alguém for convertido pela revelação ou pelo milagre, o dia que não tiver milagre, o dia que não tiver revelação, ele desvia. Ele sai da igreja. Não revela mais. Um dia eu estava numa igreja, isso foi em 2003, chegou uma pessoa na porta da igreja e falou, pastor, tem culto hoje? Tem. Eu sou de uma igreja tal. Pastor, deixa eu perguntar ao senhor, eu queria vir no culto, que pode vir, as portas estão abertas. Ele perguntou assim, mas o senhor revela? Vocês revelam aqui na igreja? Oh, meu Deus, aquela hora eu fui lá nas nuvens e fiquei embaixo. Eu fui bonzinho para ele, eu falei, não vou. Eu fui bonzinho. Falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa para você. Aqui revela. Mas revela pela palavra. Não é aquele negócio aqui que Deus está me mostrando aqui, no meio de 100 pessoas, irmão, tem um aqui que está com a dor de cabeça. Quantas cabeças não está doendo? Se eu falar aqui, irmão, irmão, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que não dormiu essa noite. Mas no meio de 100 vai ter uns 3 ou 4 que não dormiu. Que acordou a noite inteira. Eu falei, meu filho, nós sobrevivemos pela palavra. Pergunta se você foi, irmão. Está lá, desviou, nunca foi. Nunca firmou, nunca. Então aqui esse homem aqui chamado Simão, ele enganava o povo, irmão. A Bíblia fala, ele dizia que era um grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, esta é uma grande virtude de quem? Ele dizia que o que ele fazia era por Deus, irmãos. Aí Deus é tão bom, né? Simão usando o nome de Deus para enganar o povo da cidade de Samaria. Aí Deus pega Filipe e leva Filipe até Samaria com o poder e prodígio para desmascarar o diabo naquela cidade. Irmão, quando a igreja se coloca na posição dela, a cidade pode ter o maior feiticeiro, o maior benzedor, a maior coisa, mas o maior chegou, que se chama Jesus Cristo, que toma conta de tudo, pelo poder da sua palavra.
É porque nós temos que nos encher do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é pular e sapatear, não. Pode até sentir, pode até fazer. Mas tem gente que mistura tudo. Pula, pula, pula. E na hora de sair para pregar para o pecador, e vaza. Ah, então, cheio do quê? Cheio do quê, irmão? Porque quem está cheio, pode até pular. Mas está disposto a entrar no território do Satanás e arrancar almas da mão dele para a presença do Senhor. Tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Tem que estar cheio. Aí diz, e atendiam-no a ele, porque já desde há muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e batizava tanto homens como mulheres, e creu o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, e estava atônito. Até ele converteu, irmão. Até ele converteu ali naquela hora, e foi o quê? Batizado. Tem gente que fala, pastor, aquele homem lá, ó, desde que eu conheço que eu sou menino, ele faz só o mal para os outros. Aquilo lá não converte, não. Esse aqui converteu. Filipe pregou e Deus mudou o coração desse homem. Os irmãos vão ver aí. Só que depois, lá na frente, tem problema. Mas até aqui, ele converteu. Por quê? Porque chegou um missionário de coragem. Engraçado, olha aqui. Quantos de nós anunciamos que somos cheios do Espírito Santo? Deixa eu ver. Pode levantar a mão, irmão. Que nós somos cheios do Espírito Santo. Aí eu te pergunto. Somos cheios? Amém. Mas você tem coragem de sair de casa em casa anunciando o Evangelho? Tem gente que não tem nem o Espírito Santo e está de porta em porta. E nós que falamos que temos, não temos coragem de entregar nenhum folheto. Se passa numa casa, vai evangelizar, passa na casa. Ah, não vou bater não. Tchuf, debaixo da porta. Ou se não, põe dentro do carteiro. E se naquela casa tiver alguém doente? Quem sabe eles estão esperando alguém para ir lá orar, e Deus, irmão, nós não estamos ganhando alma por causa disso. Nós temos que ir, não é o povo vir, é nós que tem que ir. Nós estamos esperando o povo vir. E o povo não vai vir se nós não formos. Quem está disposto a ir? Quem está disposto a ir, irmãos? Pensou você chegar lá? Eu me lembro. Os irmãos lembram quando nós fazíamos aquelas cruzadas? Quantas cruzadas nós fizemos ali na Vila Doutor Gaspar? Quantas pessoas aceitou Jesus ali, irmão? Quantos milagres Deus fez naquele lugar? Juntava 30, 40 pessoas aceitando Jesus. Aceitando, chorando. Mas hoje nós estamos com medo de sair. Nós estamos com medo de anunciar. E nós ainda falamos, bate o pé ainda que eu sou cheio. Enquanto os vazios estão indo, o cheio está parado. Enquanto os vazios estão clamando, levando, e nós ainda desce a lenha, né? Nós ainda tem mania ainda de falar, lá está errado, está iludindo o povo. Ou está iludindo porque os verdadeiros não vai. Aí quando os verdadeiros não vai, quem que vai? Os falsos. Vai anunciar a falsidade. Vai anunciar um evangelho falso. Que Deus abençoe a nossa vida, irmãos. Hoje é um culto missionário, conscientização. Não é um culto para você, para mim pular, sapatear, relampear, não. É um culto para mim dizer assim, ó. Ou eu melhoro para ganhar alma para Jesus, ou eu não sei o que vai acontecer. Quem está disposto no próximo culto missionário de março, não vir no culto sem trazer uma pessoa?
Ixi, pastor, então não vai ficar ninguém na igreja, porque se nós não trouxer, nós não vir. É para trazer, nós trazermos. Eu trazer, a Natália trazer, nós convidar, bater o pé nesses 30 dias, falar, ó, terceiro domingo de março, eu vou levar, igual nós eu e Natália, nós vamos levar 2, nós vamos convidar, nós vamos chamar. Vou orar, jejuar em favor de 2 pessoas. Deus, o Senhor vai me dar essas pessoas para levar para a tua casa. Mas o problema é que nós não estamos querendo largar do pãozinho com café gostoso, de manhãzinho cedo, né? Café lá no vizinho, coa lá, chego. Ai, Deus, eu ia jejuar hoje, mas não dá. Amanhã é o jejum. E o amanhã nunca vem. Ainda está igual o Curiango, amanhã é o jejum, amanhã eu vou, amanhã é o jejum, amanhã é o jejum. E acaba não jejuando nada. Pode trazer uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Deixa eu ver quantos missionários estão aqui e vai estar disposto a fazer isso. 1, 2, 3. Trazer uma pessoa. Irmão, nós temos, para ganhar alma para Jesus, eu aprendi uma coisa com um pastor, não vou citar nome, mas ele era igual um carrapato. Enquanto ele não levava a pessoa para a igreja, a pessoa ia de Harvard, de tanto ouvia falar. Ia e não saía mais. Então a gente tem que pregar para lá, da pessoa olhar, você vira e fala, nossa, já levei um sargado. Mas nós anunciar. Tem uns que cortam até volta quando vê a gente. Ih, já levei um pastor, quer ver falar para mim na igreja? Quer ver? Não dá outra. Não dá outra. Então nós vamos trazer, irmãos? Amém? Nós vamos trazer. A partir de hoje, nós temos 30 dias. 30 dias. Pastor, aí se eu trouxer esse mês, beleza. Falei, não, aí depois em abril também. Você traz. Mas pastor, mas se vier e ficar, aqui não cabe. Tem problema não, nós arrumamos outro lugar aí. Fica, nem que seja com 2 igrejas dentro da cidade, mas vai enchendo. O que não pode é parar, irmãos. O que não pode é nós, fulano não veio. Fulano não está vindo. Vamos buscar mais gente. Vamos buscar mais. Jesus chamou os discípulos e falou assim, ó, sai pelos valados, sai pelos becos, traz cego, traz coxo, traz aleijado, porque ainda há lugar. Tem lugar ainda? A porta não fechou, tem lugar ainda. Então nós estamos muito acomodados. Quem sabe o nosso vizinho está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, e nós estamos lá. O vizinho chega para você, ai, olha, eu não estou aguentando mais. Ai, que você veja que eu estou. Aí você, nossa, coitado. Em vez de falar assim, ó, vamos na igreja, Jesus pode curar o senhor. Não, o senhor está ruim mesmo, hein? Ó, eu tomei paracetamol, eu tomei chá de mentrasto, chá de picão, sabe? Só não tomou chá da raiz de Jessé. Quem já tomou chá da raiz de Jessé aqui? Vixe, pouquinha gente, ué. Quantos, irmão? Já, né? Já? A raiz de Jessé é Jesus, irmão. Você está pensando o quê? Que é rama de mandioca? Que é... Não. Que Deus nos guarde. Próximo culto. Vamos trazer um. Próximo culto de missão. Não precisa ser o próximo culto de missão, não. Domingo já começa. Quarta-feira, pode trazer quarta-feira. Traz na sexta, traz no domingo. Já começa desde agora. Você vai ver se as coisas não mudam. Tem uma igreja, tem um ministério aqui, me parece que é em Ribeirão Preto, que eles trabalham dessa forma. Irmão, a igreja com 6 meses, ela cresceu 500 pessoas. 500 pessoas. Ela cresceu. Todo mundo evangelizando. Todo mundo trabalhando. Curva sua cabeça. Pai, hoje é um culto, meu Pai, que nós pedimos ao Senhor